Alô, alô, galerinha! Tudo certinho? Tudo bonzinho? É isso aí! Meu nome é Emanuel Tadeu, sou professor de Direito Penal aqui da plataforma Estou Preparado. E hoje, você que vai fazer concurso para guarda do Cabo Santo Agostinho, guarda Parnamirim ou qualquer outra guarda em todo o território nacional ou somente aqui em Pernambuco, aí fica a seu critério. Nós vamos trabalhar hoje uma disciplina massa. Que disciplina é essa? Que disciplina é essa? Direito Penal. Eu sei que você gosta. Quem é que não gosta de Direito Penal, meu amigo? Todo mundo gosta de Direito Penal. E vamos trabalhar essa disciplina que, com certeza, vai cair em um dos concursos que você está estudando. Beleza? Então, vamos lá. Primeira questão aqui, não é? Em relação ao crime culposo, opa, crime culposo. Primeira dica, crime culposo é uma coisa, crime doloso é outra, não é? Mas não, dá para me dar diferença? Claro. Crime doloso, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir esse resultado. Então, crime doloso, quando a gente quis ou assumiu o risco de produzir um resultado. Já na culpa, já no crime culposo, o agente, por seu comportamento voluntário, não é? Seu comportamento voluntário causou um resultado não querido, mas previsível, por conta de uma inobservância objetiva, ou seja, por negligência, imprudência ou imperícia. Então, observem que a diferença entre o crime doloso e o crime culposo é o quê? É o querer do resultado. No crime doloso, eu vou em busca desse resultado. No crime culposo, o resultado ocorreu, mas eu não queria, não é? Por uma inobservância do dever de cuidado objetivo, ele ocorreu. Que inobservância é essa? É justamente o quê? A negligência, a imprudência e a imperícia. Então vamos lá. Lembrando que, ainda que esse crime culposo, não é? Tem várias classificações. Então você tem várias espécies de culpa. Você tem a culpa consciente, você tem a culpa inconsciente, você tem a culpa própria, você tem a culpa imprópria, tá? Então, vamos lá, vamos definir, não é, nessa questão o que ele quer em relação ao crime culposo. Então, primeira questão aí de direito penal. Em relação ao crime culposo, assinala a opção correta. O agente de conduta culposa assume o risco do resultado produzido por sua conduta. Tá certo? Claro que não. A questão está errada. Por quê? Porque essa letra A, ela se refere ao quê? Ela se refere ao crime doloso e não ao crime culposo. Tá certo? Então, ela se refere ao crime doloso e não ao crime culposo. Letra B. A conduta culposa é dirigida à prática de um fim ilícito? Claro que não. O indivíduo, apesar de ter um comportamento voluntário e nesse comportamento voluntário resultou em um resultado, mas esse resultado é um resultado não querido pelo agente. Então veja, no crime culposo, o comportamento humano é voluntário, claro, porque ninguém pegou o cara, não é? E fez, então esse comportamento é voluntário, mas o resultado desse comportamento voluntário, ele não queria. Ele apenas ocorreu, como já disse, por uma inobservância do dever de cuidado objetivo, que é negligência, imprudência ou imperícia. Letra C. O agente com culpa consciente prevê
mas não aceita a superveniência do resultado de sua conduta. Certíssimo. Então, a culpa consciente é aquela ideia. O indivíduo previu o resultado. Ó, esse resultado pode acontecer, certo? Mas não vai acontecer. Porque a minha habilidade, ele não vai deixar acontecer. Quer ver um bom exemplo, pessoal? Vocês já ouviram isso? É a questão do cara que bebe. Já ouviram essa? Quem bebe diz o seguinte: quando eu bebo eu dirijo melhor. Isso é um absurdo. Mas tem cara que diz, né? Quando eu bebo eu dirijo melhor. É a culpa consciente. Ou seja, o cara, não. Eu tenho tanta habilidade na direção que se eu beber um pouquinho, eu não vou perder. Então veja, quem bebe, o resultado é previsível de ocorrer um acidente? É, claro que é. Mas veja, mas ele não quer que ocorra esse acidente, porque ele acha que com suas habilidades ele vai deter. Aí surge a culpa consciente, tá? Então, letra C, correto a questão. Letra D, o agente de crime culposo não tem previsibilidade objetiva do resultado da conduta. Claro que tem. Um dos elementos do crime culposo é a previsibilidade objetiva, ou seja, o indivíduo prevê, não é? O resultado é previsível. Mas, por exemplo, na culpa consciente, apesar desse resultado previsível, ele não aceita esse resultado. Então, a previsibilidade objetiva é um elemento do crime culposo. Não é elemento do crime culposo a previsibilidade subjetiva. Letra E. A conduta negligente admite, em regra, tentativa do crime culposo. Claro que não, porque nos crimes, não é? Veja, os crimes culposos não admitem tentativa, salvo a chamada culpa imprópria. Aí vai admitir a tentativa. Mas os crimes culposos, em regra, elas não cabem à tentativa. Por quê, Manuel? Por quê? Porque a tentativa é quando o indivíduo, por circunstâncias alheias à sua vontade, não produziu o resultado que ele queria. Veja, na tentativa, por circunstâncias alheias à vontade do indivíduo, o resultado não ocorreu. No crime culposo, o agente não tem a vontade de fazer. Por isso que não cabe a tentativa nos crimes culposos, tá certo? Então, primeira questão aí boa, né, sobre crime culposo, letra C. Em dificuldades financeiras, próxima questão. Em dificuldades financeiras, Ana ingressa com autorização da proprietária do imóvel. Então é bom grifar isso com autorização. Por quê? Porque eu estou mandando vocês grifarem. Claro que se na questão perguntar sobre invasão do domicílio, não vai ser. Porque se houve autorização, então não é invasão do domicílio lá do artigo 150. Então, em dificuldades financeiras, Ana ingressa com autorização da proprietária do imóvel na residência vizinha àquela em que trabalhava, com o objetivo de subtrair uma quantia de dinheiro em espécie. Quer praticar o quê? Furto. Simulando, para tanto, que precisava de uma quantidade de açúcar que estaria em falta. Então veja, para furtar, para subtrair, ela diz, amiga, vizinha, vou pegar aí um açúcar aí na tua casa, olha para aí. Que pilantrinha, né? Que pilantra essa Ana. Vamos lá. Após ingressar no imóvel e mexer na gaveta do quarto, vê pela janela aquela que é sua chefe e pensa na decepção que ele causaria, razão pela qual decide deixar o local sem nada subtrair. Parabéns, Ana! Consciência falou mais alto aí. Veja aí que isso é importante. Ela olha para a chefe e diz, eu não vou fazer mais. Por que eu fiz essa ênfase? Porque isso é o X da questão. Se você quiser matar essa questão, você tem que pensar
nessa frase de Ana. Por quê, meus amigos? Se a Ana chegou, olhou para a janela e disse, não quero mais fazer, porque, poxa, ela é minha chefe, que decepção, então já não é tentativa. Por quê? Porque ela podia continuar, mas não quis. Se ela podia continuar, mas não quis, então não houve circunstâncias alheias que não deixaram que ela pudesse dar continuidade delitiva para a prática do delito, né? Então veja, na tentativa a pessoa quer, mas não pode. E em duas situações chamadas de desistência voluntária e arrependimento eficaz, o indivíduo pode continuar, mas ele não quer. Ele não quer por quê? Porque ele desiste ou porque ele se arrepende. Então, você não pode misturar, não pode confundir tentativa com desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Tentativa por circunstâncias alheias à vontade do indivíduo. O resultado não se consome. Na desistência ou no arrependimento eficaz, por vontade própria do indivíduo, o resultado não ocorre. Tá certo? Muito bem. Então vamos lá. Ocorre que as câmaras, continuando, de segurança, flagraram o comportamento de Ana, sendo as imagens encaminhadas para a delegacia de polícia. Nesse caso, a conduta de Ana configura crime de tentativa de furto em razão do arrependimento posterior. Não houve tentativa, porque ela não continuou a atividade delitiva. B. Configura tentativa de furto em razão do arrependimento eficaz. Não houve aí tentativa. Tanto na letra B como na letra A, não existe tentativa. Letra C. Configura uma tentativa de furto em razão de desistência voluntária. Vejam só, A, B e C você já matava. Ou é tentativa ou é desistência. Ou é tentativa ou é arrependimento posterior. Ou é tentativa ou é arrependimento eficaz. Não pode existir tentativa dentro de arrependimento eficaz. Não existe tentativa dentro de arrependimento posterior. E muito menos tentativa em desistência voluntária. São 4 institutos distintos, tá certo? Tentativa, artigo 14. Arrependimento eficaz e desistência voluntária, artigo 15. E arrependimento posterior, artigo 16. Beleza? 4 institutos diferentes. D. Não configura crime em razão da desistência voluntária. Não vou responder agora não, carda E. Não configura crime em razão de arrependimento eficaz. E aí? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Como é que eu vou saber diferenciar esses dois? Meus amigos, na desistência voluntária, eu não chego a iniciar, na verdade, eu dou início à execução, mas paro. Tá certo? Mas paro. No arrependimento eficaz, eu completo o ato executório, mas não deixo que ele se consuma. Veja, na desistência voluntária, eu iniciei o ato executório e parei. Me dá um exemplo, Emanuel. Veja só, está eu discutindo com o professor Isaqueu em um desfiladeiro e pego ele pela camisa e penso em empurrá-lo. Mas aí desisto. Veja, eu iniciei o ato executório, né? Peguei ele, mas não concluí o ato executório. No arrependimento eficaz, seria o seguinte: eu pego, empurro o professor Isaqueu do penhasco, porque eu sei que ele não sabe nadar. O professor Isaqueu caiu lá no mar. Aí o que eu faço? Me arrependo. Vou lá e pulo e salvo o professor Isaqueu. Não houve a consumação do delito. Por quê? Porque não houve afogamento. Então, houve um arrependimento
eficaz. Eu concluí o ato executório, mas não deixei que ele consumisse. Na desistência voluntária, não é? Eu iniciei e parei, tá? Então, qual seria a resposta? Letra D. Veja, ela iniciou e desistiu. Letra D, desistência voluntária. Muito bem, meus amigos. Vamos lá. Próxima questão aí, questão de guarda municipal aí. Lembrando que legítima defesa faz parte daquelas excludentes de ilicitude, né? Então, quais são as excludentes de ilicitude? Olha o bizuzinho que o professor vai colocar. Bruce Lee. Lee. Aí é legítima defesa. É estado de necessidade. Letra E. Outro é exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Muito bem. Então, veja, essas excludentes do Instituto estão previstas a partir do artigo 23. Então, no artigo 23 do Código Penal, ele define essas excludentes. No artigo 24, ele fala do estado de necessidade. No artigo 25, ele fala da legítima defesa. Só tenha cuidado para não confundir estado de necessidade e legítima defesa, tá? Estado de necessidade, diante de um perigo atual. Legítima defesa, diante de uma agressão injusta, atual ou iminente. Então, vamos lá. Então, em relação à legítima defesa, está a opção incorreta. Letra A. Na legítima defesa, pode-se utilizar de qualquer meio à disposição para repelir ataque injusto. O erro é nessa letra A, logo de cara. Por quê? Não é qualquer meio. É qualquer meio desde que seja moderado. Como assim, mano? Imagine você, professor Isaqueu Silva, vem bater em mim com os punhos, né? Que diz o professor Isaqueu, que é lutador de jiu-jitsu. Aí o que eu faço? Pego uma pistola, vou lá e atiro nele, né? Então, é um meio desproporcional. Mas ele é lutador de jiu-jitsu, sim, mas eu sou lutador faixa preta terceiro dan, né? Também de jiu-jitsu. Então, seria desproporcional aí, não seria moderado, tá? Então, eu posso usar de legítima defesa de qualquer meio, desde que esse meio seja moderado. Por exemplo, o cara vem com a faca, eu com a pistola, não é? Aí essa legítima defesa seria a utilização de um meio moderado. Tranquilo aí, pessoal? Tá? Olha, o grande fato aí da legítima defesa, ser meio moderado ou não, você tem que jogar dentro de um caso concreto. Jogou dentro desse caso concreto, você vai analisar se aquela situação cabia legítima defesa e se era moderada ou não. Tá certo? Letra B. A legítima defesa deve ser dirigida somente contra o agressor e não contra terceiros. Está certíssimo, né? A legítima defesa eu vou dirigir a quem me agride. Eu posso defender terceiros. Agora, eu não vou reagir em relação a terceiros, mas tão somente ao agressor. Letra C. Não há que se falar em legítima defesa se uma pessoa se defende de um animal raivoso que ataca na rua. Certíssimo. Aí seria estado de necessidade. Salvo se eu estou passando e um desafeto meu está com um pitbull lá e me viu. Quando ele me viu, ele disse, mandou o cachorro me pegar, né? Me atacar, me agredir. Opa, aí vai ser legítima defesa. Porque o animal é o meio utilizado pelo agressor para me atingir. Aí seria legítima defesa. Agora, se eu estou passando e o animal, sem interferência humana, vem me agredir, aí seria estado de necessidade. Então, letra C, correta. Letra D. Considera-se requisito da legítima defesa de direito próprio ou de terceiros. Muito bem. Então, eu disse a vocês que a legítima defesa não é só
do indivíduo, mas também a legítima defesa deve ser diante de terceiros. Um bom exemplo aconteceu agora no Rio de Janeiro, né? O snipe, naquele caso do sequestrador, agora lá na ponte Rio-Niterói, o snipe atirou e matou o sequestrador. Ele agiu em legítima defesa de quem? De terceiros, tá certo? E letra E, considera-se a existência de legítima defesa somente quando se está diante de uma injusta agressão, claro, diante de injusta agressão, aí você não tem legítima defesa. Então, a legítima defesa é diante de uma injusta agressão. Beleza? Então, essa questão de legítima defesa, letra A. Julgo o item que se segue relativo à imputabilidade penal. Né? Olha aí, imputabilidade penal. Imputabilidade penal é o terceiro elemento do crime. Né? Então, nesse terceiro elemento do crime, deve-se observar o quê? O PEI. P-E-I. P. Potencial consciência da licitude. Não é? Exigibilidade de conduta diversa e de imputabilidade penal. Então, essa imputabilidade penal, que está lá prevista nos artigos 26, 27 e 28, né? 26 que trata sobre doença mental, então considera-se imputável aquele que não tem consciência, não tem discernimento. Então, pode ser por doença mental, né? Ou qualquer outro meio que cause-lhe, não é? Esse não discernimento de saber o que é certo ou errado. Artigo 26. Mas também você tem a questão da imputabilidade por conta da idade, né? Então, segundo a nossa Constituição e, obviamente, o Código Penal, a imputabilidade ocorre com a maioridade penal. E quando é a maioridade? Aos 18 anos. Artigo 27. E, por último, o artigo 28, que trata da embriaguez. Né? Então, se a embriaguez for completa, diante de um caso fortuito ou motivo de força maior, então o indivíduo será também inimputável. Tá? Então, vamos lá. Então, pessoas doentes mentais que tenham 18 anos ou mais anos de idade, mesmo que sejam inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito da conduta criminosa ou de determinar se de acordo com esse entendimento são penalmente imputáveis. Não, são penalmente inimputáveis. Errada a questão. Seriam imputáveis se ela tivesse um discernimento. Como ela não tem um discernimento, então ela é inimputável. Questão errada. Última questão aí do nosso revisaço aí, não é? Aqui da plataforma Estou Preparado, também sobre imputabilidade penal. Ele diz: a embriaguez completa provocada por caso fortuito é causa de inimputabilidade do agente? Sim, certíssimo. Só tome cuidado, não é? A embriaguez tem que ser completa e involuntária, né? A embriaguez tem que ser completa e involuntária. Então, essa embriaguez completa, involuntária. Involuntária por quê? Porque foi, então, diante de um caso fortuito, ou motivo de força maior, e a embriaguez sendo completa, cuidado, não é incompleta, é completa, o indivíduo vai cometer o crime, mas vai haver o quê? Uma isenção de pena, porque ele estava inimputável, tá certo? Então houve uma inimputabilidade do agente, sendo assim, né, a questão está correta. É isso aí, meus amigos. Mais uma revisão aqui do Estou Preparado, desta feita de Direito Penal. Meus amigos, o Estou Preparado e eu sempre com aquela disposição para vocês, né? Então, estudem, porque estudar, não é? Vale a pena, faz o seu sonho ser realizado. E não esqueçam, fé, força e foco. Até mais. Tchau.